Olá, bem-vindo ao Bonde Alegria. Este mês nós vamos fazer uma viagem verde e amarela na torcida pela nossa seleção. Um campeão brasileiro, Carlos Alberto Torres. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Uma visita ao Maracanã com duas gerações de torcedores. Olê! Coração na mão, a torcida sem exageros. Festa junina, a culinária e a dança. O primeiro passageiro do nosso bonde é o capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. E o nosso amigo Cid foi até lá conversar com ele. Um dos primeiros laterais direitos da história, Carlos Alberto Torres é até hoje conhecido como o capitão do Tri. Jogou no Fluminense, Botafogo, Flamengo, Santos e em Nova York, no Cosmos. É dele também um dos gols mais bonitos da história das Copas. Olá, estamos iniciando agora mais uma viagem do Bonde Alegria. E nessa viagem teremos a presença de um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Ele foi o capitão da seleção brasileira na Copa de 70, considerada até hoje a melhor seleção enviada para qualquer partida de futebol. Carlos Alberto Torres. Bem-vindo, capitão. Obrigado. Prazer recebê-los aqui em casa. Obrigado, é um prazer todo nosso. Capitão, você é um colecionador de troféus, campeão em vários times e também sendo um campeão mais lembrado do Brasil, né, da Copa de 70, essa seleção maravilhosa. Mas vamos falar um pouquinho, capitão, do seu início, em 64, lá no Fluminense. Como é que você apareceu? Você era da escolinha ou você foi visto por algum olheiro? Como foi? Eu comecei, na realidade, a jogar no Juvenis do Fluminense em 1960, 15 para 16 anos, contra a vontade da família, que a família não era favorável que eu viesse a me tornar jogador de futebol. Naquela época não era... Meio preconceituoso. Diziam que futebol não dava camisa para ninguém, né? Mas aí eu venci o preconceito lá, a resistência da família, do meu pai e da minha mãe, aí fui autorizado, fui lá no Fluminense, 60 eu comecei, tinha 15 para 16 anos, comecei no juvenil e aí fui embora. 2 anos depois já estava no aspirante do Fluminense, que era uma mistura da categoria juvenil com time profissional. E 63 eu já era titular do Fluminense. E foi campeão do Pan-Americano também, Fui né? campeão do Pan-Americano em 63, seleção brasileira, já como capitão. Bom. E aí em 63 já era titular já do Fluminense, Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu a final contra o Flamengo. Final memorável no Maracanã, o maior público entre clubes, né? De jogos no Maracanã, o Flamengo foi campeão, o Fluminense foi vice-campeão. E no ano seguinte eu fui campeão carioca, final Fluminense e Bangu, e já titular da seleção brasileira. E também foi a São Paulo entrar no Gilcar Pelos Santos, que foi cinco vezes campeão naquele período. Eu fui vendido pelo Fluminense ao Santos no início de 65 e fiquei durante quase 11 anos jogando pelo Santos. Fui 5 vezes campeão paulista, campeão da Copa, hoje Copa Brasil, naquela época Taça Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro em 1969, enfim, muitos títulos. Colecionador de troféus. Muitos títulos. Além de jogador, vencedor, né, campeão do mundo, você também teve outra carreira de sucesso, você foi treinador de vários times, né? Fale um pouquinho sobre essa tua fase de treinador. Eu parei de jogar no final do ano de 82 no Cosmos, em Nova York. Continuei residindo em Nova York, fazendo um trabalho de clínicas de futebol para a garotada, né, com apoio do Cosmos, do clube, até que em março de 83, mais ou menos, o presidente do Flamengo foi a Nova York. O Flamengo era o melhor time do Brasil, mas na época não estava bem. Aí ele foi lá em Nova York, conversou comigo e me fez o convite para ser técnico do Flamengo. Eu pedi um tempo, porque eu estava muito radicado lá em Nova York, né? Conversei com as pessoas que me apoiavam, me ajudavam no trabalho com as crianças
E aí todos eles me incentivaram, não, tem que ir, é o Flamengo, tá? Aí eu cheguei, o time estava mal e subiu, e ganhou o Campeonato Brasileiro. É um colecionador de títulos. Não, aí eu continuei, né, a carreira. No ano seguinte eu estava no Fluminense, fui campeão carioca, depois fui para o Corinthians, aí comecei a trabalhar em grandes times, Atlético Mineiro, voltei para o Corinthians. No exterior enfim, também? Trabalhei no Botafogo. No exterior eu trabalhei com 3 seleções, da Nigéria, de Omã e a última no Azerbaijão, que era um lugar que eu nem sabia. Quando me falaram Azerbaijão, primeiro que eu não sabia o que é isso. Eu perguntei o que é isso. Aí depois fui ver no mapa onde ficava o Azerbaijão, né? É um país muito bonito, pequeno, mas muito bonito. Com o fim da União Soviética, virou uma república independente, fazendo parte da Europa, enquanto outros países da ex-União Soviética ficaram do lado da Ásia. Foi o azar do Azerbaijão, porque nos jogos de classificação para a Copa do Mundo tem que jogar contra a Inglaterra. Aí é o problema, aí não vai dar para... Aí eu fiquei 2 anos lá no Azerbaijão, aí resolvi voltar, achei que era hora de retornar para o Brasil. Agora, capitão, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. A você, eu vou fazer o senhor, desculpa, o capitão está me assustando, é melhor para fazer mais uma pergunta. É o seguinte, em 70, com aquela seleção poderosa, que não tinha a menor dúvida que, para mim, foi um dos melhores times que até hoje o Brasil mandou para o exterior. Eu acho que foi a melhor seleção de todos os tempos. E os antigos costumam sempre chamar essa seleção do Saldanha. Até porque, sob o comando de Saldanha, vocês foram classificados, foram 6 vitórias da seleção. Mas, de repente, subitamente, por um motivo não muito bem explicado até hoje, Saldanha é substituído por Zagallo. Isso chegou a influenciar na campanha de vocês, nos treinamentos? Como é que foi que vocês receberam essa notícia de troca de técnico? Olha, mudar é uma característica do futebol brasileiro, né? Quando os resultados não aparecem, ou no caso de uma seleção em preparação para uma Copa do Mundo, o resultado do treinamento não aparece, e aí eles preferem, evidentemente, mudar o treinador. Isso é uma coisa já normal no futebol brasileiro. O Saldanha teve um mérito muito grande em 69, quando ele foi chamado pelo Avelange para ser o treinador da seleção brasileira. Chamou os jogadores de feras, as 22 feras, escalou o time titular, time maravilhoso, pela primeira vez na história do futebol mundial. Uma seleção classificou-se para as eliminatórias ganhando todos os jogos. Foi com esse time que o Saldanha escalou em 69. Porém, em 1970, na continuidade do trabalho visando já a Copa do Mundo, aí é que começaram os problemas, porque o Saldanha deixou de convocar alguns jogadores que eram titulares no time que classificou o Brasil para a Copa do Mundo nas eliminatórias, como o Djalma Dias, que era o melhor zagueiro central do Brasil. O Rildo era o melhor zagueiro lateral e era titular em 69. E outros jogadores o Saldanha deixou de convocar. E aí o tempo para preparar um time novo, ele era pequeno. E os resultados não apareciam. Eu lembro que a cada jogo, treino, a imprensa caía de pau na exibição, na atuação da seleção. O último, que culminou, inclusive, com a saída do Saldanha, foi o jogo treino que nós fizemos em Moça Bonita contra o Bangu e perdemos de 1-0. Aí a imprensa não perdoou. Aí o Saldanha, infelizmente, a gente gostava muito dele, era um grande amigo, um grande treinador. Teve problemas com alguns treinadores. A maioria das pessoas lembra do dia que ele saiu da nossa concentração da seleção para ir atrás do Strick, dizendo que ia dar um tiro no Strick. E aquilo, em termos de seleção, a repercussão foi bastante negativa. O que nós sabemos, o João Avelange, presidente da CBD na época, resolveu trocar o comando. E aí trouxe o Zagallo no lugar do Saldanha. Mas o Saldanha teve uma participação muito importante, né? Porque quando ele assumiu a seleção em 69, a seleção estava totalmente desacreditada perante os torcedores, a opinião pública em geral, e o Saldanha conseguiu unir imprensa, seleção e torcida. Em 1970, nós vivíamos assim um momento conturbado, politicamente falando, e era a época do grande milagre brasileiro, e do Brasil ame-o ou deixe-o. Mas, paralelo a isso, haviam muitas denúncias de tortura, desaparecimento de presos políticos, uma série de acontecimentos. Lá
no México, vocês tinham conhecimento dessas coisas? Isso repercutiu de alguma forma lá no México com vocês? Porque não havia... eu garanto para vocês que não, nem no momento favorável, nem nesse momento de preparação aqui no Brasil, que era um momento mais desfavorável, né, porque o time não se acertava. Então, sempre o futebol as pessoas sabem separar. O futebol não tem nada a ver com política. Aí as pessoas, mas será que naquela época o governo militar, o presidente, não quis tirar proveito da seleção? Até hoje aproveita, até hoje tiram proveito. E já não tem mais governo militar. Não tem presidente da República ainda hoje que não peça à CBF que antes do time sair do Brasil ou quando volta campeão, seja recebido em Brasília. Então todo mundo tenta tirar proveito. Isso é uma coisa da política. O futebol não serve para nada para ele. Ninguém faz nada em favor do futebol, a não ser em época de Copa do Mundo. Você pode ver. Acaba a Copa do Mundo, não se fala mais nada. O que os caras prometem fica aí tudo no ar. Agora, no momento de euforia, não tem nenhum presidente da República até hoje que não peça que a seleção passe em Brasília para eles tirarem fotografia. Então, o governo militar se aproveitou, lógico, da vitória do Brasil no México. Passamos em Brasília, tiramos fotografia com o presidente da época, assim como as seleções que ganhou em 94 e em 2002, passaram em Brasília também e tiraram. Como se o Brasil for campeão agora, também vai passar em Brasília para tirar fotografia com o presidente. Antes do intervalo, eu quero deixar uma boa pedida de leitura. Aproveitando o clima de futebol, o livro O Mundo das Copas é uma boa pedida de leitura. O jornalista Lúcio Veloso Ribas fez uma pesquisa sobre os 80 anos de Copa do Mundo de futebol e apresenta escalações, estatísticas e o placar. O livro é grande e tem que ser lido aos poucos. Só não pode demorar muito. Tem que ser lido antes da Copa de 2014, que será aqui no Brasil. Qual é a emoção de erguer a taça do mundo? Ah, mas essa resposta você vai ter no próximo bloco. Continue conosco.